Hoje eu quero fazer a análise de um produto, aliás o primeiro produto, de uma das séries que talvez não tenha recebido o devido valor na sua época. Hoje muitas pessoas até gostam, mas ela teve uma importância bem grande, principalmente no que diz respeito à segunda geração de Beyblade. Mas antes disso, a gente precisa entender um pouquinho mais o que é Beyblade mesmo. Lembrando lá de 1999, Beyblade foi uma evolução do que nós já conhecíamos como peão. No caso, foi uma mistura entre vários elementos, dentre eles Beigoma, que era um jogo de peões tradicionais do Japão. E quando eu digo tradicional, eu quero dizer que esse jogo tem mais de 600 anos. O que a Takara fez na época, e ela não era associada à Tomy, foi simplesmente revolucionar esse jogo, colocando várias mecânicas e peças intercambiáveis para que nós pudéssemos fazer vários tipos de combinações diferentes e termos performances diferentes no jogo para que enfrentássemos os nossos oponentes. E não apenas isso, Beyblade também trouxe algo muito legal para as batalhas em si, que eram recuos muito fortes, fazendo com que os Beyblades voassem bem longe a cada impacto e as batalhas dificilmente eram monótonas. Esse foi o começo da franquia Beyblade, nos trazendo toda a inovação que a Takara pretendia trazer com esse novo hobby até então, e fazendo com que todo mundo sonhasse em ter uma combinação de peças muito poderosa e com o recuo necessário para jogar os oponentes para fora o quanto antes. E a primeira geração de Beyblade foi um grande sucesso de 99 a 2005, mas essa história a gente meio que já sabe. Na verdade, quando a Takara associou-se à Tomy, outra grande empresa de brinquedos japonesa, eles lançaram a segunda geração de Beyblade, conhecida lá no Japão por Metal Fight Beyblade. Uma das maiores reclamações dos fãs que existia na época em relação à primeira geração de Beyblade era exatamente o fato de que os Beyblades eram muito frágeis e muitas vezes quebravam com muita facilidade. Quem teve um Draciel MS sabe do que eu tô falando. Então, o projeto de Metal Fight Beyblade trouxe aquilo que os fãs mais queriam: pontos de contato de metal e também muito mais resistência nos produtos. Então você poderia comprar um produto e ele certamente duraria muito tempo. Na verdade, ainda assim, a liga de zinco utilizada para os Metal Fight Beyblade, se não tivesse os devidos cuidados, é claro, acabava sofrendo muita oxidação. Essa oxidação acabaria corroendo a liga de zinco e com o tempo, até mesmo Metal Fight Beyblades podem ser quebrados. Mesmo assim, os produtos eram muito mais resistentes, mas eles enfrentavam um único aspecto muito complicado. Embora nós tivéssemos pontos de contato de metal, o problema é que as regulamentações de segurança da época começaram a ficar cada vez mais rígidas. Isso forçou os designers a fazerem Beyblades cada vez mais circulares e com menos pontos de contato possível. Afinal de contas, eram pedacinhos de metal girando a 3.000 rotações por minuto, o que pode ser um grande problema e voar na cara de alguém, é perigoso. Sendo assim, Metal Fight Beyblade, embora tenha sido uma geração extremamente popular e muitas pessoas gostem, principalmente pela versão em anime que foi lançada para fazer propaganda dos produtos, não tinha uma grande inovação se parar para pensar em termos de jogo. Afinal de contas, tinham alguns recuos sim, mas muitas das batalhas eram extremamente monótonas, porque afinal de contas, com a performance de girar por mais tempo e também com as principais características tendo pontos de contato de metal sendo um pouquinho mais circulares, faziam com que os recuos não fossem assim tão grandes no final das contas, especialmente no que diz respeito ao cenário competitivo da época. E também precisamos considerar que os pontos de contato de metal tornavam um pouco mais difícil criar mecânicas móveis dentro da estrutura dos Beyblades, assim como era em Bakuten Shoot Beyblade, por exemplo, onde nós tínhamos as Blade Bases recheadas com mecânicas completamente insanas, assim como nós temos em Beyblade Burst, layers com mecânicas completamente insanos e drivers também muito bem trabalhados. Se pôr na balança, Metal Fight Beyblade tem menos mecânicas do que as outras duas gerações, mas até aí tudo bem, as batalhas ainda assim eram muito boas, eram muito divertidas e muita gente ainda gosta de Metal Fight Beyblade exatamente por dois fatores: primeiro, nostalgia; segundo, por durabilidade. E conforme o tempo passou e mais peças foram lançadas, Metal Fight Beyblade não estava evoluindo propriamente dito. Os Beyblades ficavam maiores, algumas peças tinham performances um pouquinho diferentes das outras, e finalmente mecânicas foram adicionadas de fato nas peças dos Beyblades em Metal Fight Beyblade 4D, ou seja, Metal Fury aqui no ocidente. Nós tínhamos peças maiores, alterações de modos e também nós tínhamos pontas de desempenho que alteravam a performance durante a batalha.
Não que a maioria delas fosse realmente eficiente ou muito forte, mas ainda assim era alguma mecânica e era uma pequena volta às origens de Beyblade propriamente dito. Ainda assim, as batalhas continuavam na mesma estrutura, com os mesmos tipos de finalização e sem muita inovação. Mas foi lá no finalzinho da segunda geração de Beyblade que nós tivemos uma inovação real. A Takara Tomy teve uma ideia interessante e decidiu colocar em prática, considerando que na época as vendas de Beyblade já estavam entrando em declínio, e aí eles decidiram encerrar fazendo uma última aposta para o mundo de Beyblade, tornando o jogo um pouquinho mais interessante. E assim nasceu Metal Fight Beyblade Zero G. Zero G é a abreviação de Zero Gravity, ou seja, gravidade zero. Isso porque as arenas ofereciam essa estrutura muito diferente das arenas padrão, sendo a primeira vez lançadas nesse estilo e tendo pela primeira vez uma inovação real em Metal Fight Beyblade em relação ao jogo de Beyblade desde 1999. A inovação era exatamente essa de você ter uma arena móvel. E embora muitas pessoas não tenham curtido essa ideia logo no começo, aos pouquinhos algumas pessoas foram entendendo como o jogo funcionava e qual era o propósito dessa arena nova. Arena essa que, por sinal, ela é muito rara e muito exclusiva. Lembre-se que eu estou falando da última fase de Metal Fight Beyblade, lá no finalzinho, onde os produtos são fabricados em uma escala muito menor. Então muito menos Beyblade Zero G foram fabricados em relação aos demais produtos de Beyblade até então lançados. Assim como foi com a HMS lá em 2005. Mesmo com tanta inovação assim, a série Metal Fight Beyblade Zero G foi a mais curtinha. Ela começou em abril de 2012 e encerrou em dezembro do mesmo ano, tendo muito menos produtos lançados na linha. É nesse pequeno espaço de tempo que nós tivemos a verdadeira inovação. Metal Fight Beyblade Zero G continha uma mecânica muito interessante que tratava-se do modo Synchron. Metal Fight Beyblade Zero G certamente foi uma das melhores coisas que aconteceu no mundo Beyblade e uma das melhores coisas que aconteceu em Metal Fight Beyblade propriamente dito, porque trouxe uma coisa nova para o jogo, tirando todo mundo da monotonia que nós já conhecíamos de Beyblade até então, dando muito mais impactos às batalhas, fazendo com que a arena balançasse bastante, você jogasse os oponentes para fora. As batalhas eram muito mais rápidas e por isso você dependia muito mais do seu lançamento e da sua combinação de peças perfeita para aquela arena, para aquele momento, para aquele adversário específico. E é realmente uma pena que tenha durado tão pouco tempo. É uma série que tinha um futuro muito promissor e que poderia ter dado certo, assim como o HMS também poderia ter dado certo como continuação. Feliz ou infelizmente, é nesse momento, no final da geração, que a Takara Tomy coloca toda a grande inovação que eles tinham, uma ideia completamente insana e completamente diferente de tudo que nós já vimos até então em Beyblade, e aí eles apostam, já que é o final da geração mesmo, eles vão deixar ali o pessoal com um gostinho de algo diferente e que eles acham que é interessante pro jogo como um todo. Considerando um momento propício, hoje eu trago uma análise muito especial pro canal, e nós temos aqui o BBG-01 Samurai Ifrit, que foi o primeiro Metal Fight Beyblade da série Zero G e do sistema Synchron lançado pela Takara Tomy. Esse Beyblade aqui é muito especial, não apenas pela embalagem ser linda, mas ele marca um momento em que Metal Fight Beyblade sofreu uma mudança bem grande. Nesse ponto aqui, os Beyblades deixaram de ter como tema constelações e possuíam agora mitologias como a principal fonte de inspiração para os nomes e para os designs de cada Beyblade. Ifrit é baseado em um Ifrit. E também nós temos toda a estrutura do Beyblade que trabalha muito bem com aerodinâmica e movimentação na Arena Zero G. Esses aqui são Beyblades pensados para as Arenas Zero G e eu vou explicar em detalhes cada uma das peças pra gente conhecer um pouquinho melhor desse sistema que talvez seja ignorado pelas pessoas hoje em dia, mas ele é sem dúvida incrível e revolucionário para sua época. Como esse produto é um starter, então ele vem com um lançador, inclusive era o lançador novo da época. Esse é o Zero G Compact Launcher. Compact porque sim, ele é bem compacto, mas ele também tem as ferramentas aqui para você poder apertar o Stone Face e também fixar a ponta de desempenho. Além disso, ele tem aqui uma estrutura bem única e, claro, os pegadores padrão da Takara Tomy e uma cremalheira também padrão que você encaixa diretamente aqui. E aí você tem como lançar o seu Beyblade, super compacto mesmo. Esse daqui é o lançador que vinha na época de Beyblade Burst Zero G e ele gira exclusivamente à direita. Vamos então aos componentes dos Beyblade Zero G. Nós temos aqui o Stone Face.
Esse daqui é o parafusinho responsável por manter o Beyblade fixo em uma peça só. Lembrando que os Stone Faces são um pouquinho mais altos que os Face Bolts padrão, exatamente aqui nesse ponto nós temos uma elevação a mais e vocês já vão entender o porquê. No encaixe dele como um todo, ele precisa ser um pouquinho mais alto para que o sistema Synchron funcione bem. O próximo componente é a Chrome Wheel. Chrome Wheel é uma peça inteiramente de metal e você observa que o E-Frade é uma peça linda, realmente muito bem trabalhada e mesmo sendo bastante circular em termos, ela possui pontos de impacto bem interessantes. Principalmente aqui na frente você observa que ela tem uma pontinha que pode dar bons golpes e ela tem um padrão bastante irregular aqui nas extremidades. Isso aqui é muito bom para causar impactos poderosos, sendo assim ele é um Beyblade do tipo ataque. A parte de baixo nos revela a distribuição de peso dessa peça, dá para ver que na parte de baixo tem mais peso do que na parte de cima, então esse desequilíbrio é bom para que o Beyblade tenha um padrão bem instável na arena, fazendo com que ele tenha uma movimentação muito mais agressiva. Vamos aproveitar enquanto essa peça não tá oxidada, porque as peças de Beyblade Burst Zero G são lindas demais, especialmente com os adesivos novinhos colados assim, dá pra ver que é uma peça muito da hora. O próximo componente é a Crystal Wheel, e o nome dessa peça aqui é Samurai, por isso o nome do Beyblade Samurai E-Frade. Nós sempre damos o nome da peça que vai embaixo primeiro. Samurai é uma peça bem curiosa, porque você observa ter um padrão interessante aqui em cima e aqui embaixo, contudo, ela não tem pontos de impacto tão evidentes assim, ela é um pouquinho mais circular, um pouquinho mais lisa nas extremidades, e isso repete-se nos dois lados dessa peça. Se observarmos aqui na parte de dentro, nós vemos que é um molde A1, opa, bom, e também vemos a distribuição de peso dessa peça, sendo assim a parte de cima um pouquinho mais pesado, embora essa seja uma peça inteiramente de plástico. Muito interessante ver que o padrão dela combina perfeitamente com o E-Frade, e a gente já vai ver na hora da montagem como isso aqui vai ficar junto. O próximo componente é o Track, ou eixo de rotação. Esse daqui é um W145, Wing 145, e dá pra ver que ele tem 6 laminazinhas aqui feitas propriamente para cortar o ar, para que ele tenha mais aerodinâmica, e a movimentação dessa peça, ao girar para a direita, como é a rotação desse Beyblade, ela vai fazer com que esse Beyblade tenha uma força descendente muito forte e vai sempre puxar o Beyblade para baixo, fazendo com que ele tenha mais fricção no chão da arena, e isso vai alterar um padrão de movimento de ataque bem interessante para ele ao cortar o ar dessa maneira. Uma peça bem legal, com uma aerodinâmica interessante que funciona muito bem. Por fim, nós temos a Bottom, ou ponta de desempenho. Essa daqui é a Circle Flat, e o nome é bem propício, afinal de contas é uma peça bastante circular, com uma ponta plana, uma ponta flat, uma ponta de ataque, e é uma peça bem interessante, especialmente considerando a Arena Zero G. Afinal de contas, quando essa peça toca na borda da arena, vai fazer com que o Beyblade circule muito rápido, e é um dos Beyblades mais difíceis de controlar na Arena Zero G exatamente por conta disso. Ele tende a circular bastante, a balançar bastante a arena e desequilibrar o oponente da melhor maneira que ele puder, mas a gente precisa treinar muitos lançamentos com essa ponta aqui para conseguir dominar ela na Arena Zero G. Temos que considerar toda a movimentação quando estivermos utilizando essa peça específica. No que diz respeito à montagem de um Beyblade Zero G, a gente precisa considerar como vamos manter o Beyblade, porque nós podemos configurá-lo de duas maneiras diferentes. Por isso nós pegamos esses dois componentes daqui, a Chrome Wheel e a Crystal Wheel, e vamos encaixar. Dá pra ver que tem um círculo na parte de cima, é um buraco, né? Um círculo é oco, e também tem aqui um relevo na parte de baixo. Você vai encontrar a mesma estrutura na parte de trás da peça plástica. Então você só vai encaixar as duas dessa forma, e aqui nós temos Samurai E-Frade. E dá pra ver que ela encaixa bem e fica muito bonita na estrutura do Beyblade como um todo. E como eu disse, elas combinam muito bem aqui, os pontos de impacto convergem muito bem nessa ponta e fazem com que ele tenha bons ataques, um destaque muito bom aqui para a parte lateral também, que vai favorecer o ataque da Chrome Wheel definitivamente. Na parte de cima ela é um pouquinho mais lisa, mas ela repete o padrão aqui, voltando para a parte um pouco mais fina. Muito interessante. E aqui nós temos uma escolha. Nós podemos colocar o Chrome Up,
que é para deixar a parte de metal em cima, e fazendo isso nós temos um Beyblade um pouquinho mais desequilibrado enquanto ele estiver girando, porque afinal de contas o peso maior dele está concentrado na parte de cima. Então nós podemos encaixar o eixo de rotação exatamente aqui na parte plástica, e assim nós temos o Chrome Up. Mas você também pode virar essa parte aqui e deixar a parte plástica para cima, e você vai ter um padrão de ataque bem similar, contudo a distribuição de peso do Beyblade vai estar na parte de baixo dessa vez. Afinal de contas a peça de metal vai ficar embaixo e vai dar um pouco mais de estabilidade e também cor ao Beyblade quando você observa ele girando de cima. O padrão de ataque continua basicamente o mesmo, contudo em cima ele é um pouquinho mais liso graças a Crystal Wheel Samurai. Lembrando que você pode fazer isso também, o Beyblade vai ter um pouco mais de estabilidade, mas ele não vai ter um movimento tão agressivo como quando você tem com a Chrome Wheel para cima. Agora, continuando a montagem, você observa que tem aqui um encaixezinho, que é onde você vai colocar a estrutura do eixo de rotação, ou track, virando aqui. Você precisa encaixar então o Stone Face. É literalmente um parafuso que você vai rosquear aqui em cima. Com o auxílio da parte de cima da ferramenta, para fixar bem ele, você só dá uma apertadinha de leve, não force muito para não estragar o seu parafuso, tá bom? Então temos aqui o Samurai Ifrit já com o eixo de rotação. Por fim, nós pegamos a ponta de desempenho e observamos que tem aqui duas abinhas, que é onde você vai encaixar essas duas entradas aqui, dessa forma, e dar uma viradinha. Se tiver ruim de virar, você pode pegar também a ferramenta do lançador, encaixar aqui e dar uma forçadinha, você sente o encaixe. E esse daqui, Bladers, é o primeiro Metal Fight Beyblade 0G lançado. A partir daqui, a revolução em Beyblade, como jogamos Beyblade, pelo menos na segunda geração, começou. Samurai Ifrit possui uma estrutura muito interessante, como eu já disse, a combinação das peças torna ele um tipo de ataque muito bom. Nós temos um padrão excelente de ataque na Chrome Wheel, e você pode observar pontos de impacto bem fortes, ao mesmo tempo que nós temos um eixo de rotação bem protegido aqui no meio, que vai causar uma força descendente para que ele tenha mais aderência à arena. Essa aderência toda vai funcionar graças à ponta, que é uma ponta plana, e também tem uma estrutura circular enorme em volta dela, para fazer com que ele circule muito mais pela arena, tornando ele um tipo de ataque muito interessante. Eu quero aproveitar esse vídeo e falar rapidamente a respeito da mecânica principal do sistema Synchron, que é literalmente você juntar dois Beyblades em um, inclusive sugerido pela embalagem do Samurai Ifrit. Portanto, eu peguei aqui o Shinobi Saramanda e vou combinar as peças dele com o Samurai Ifrit que eu acabei de abrir. Bom, primeiro de tudo nós desmontamos ambos os Beyblades e temos todas as peças aqui. Primeiro nós pegamos as duas Chrome Wheels aqui e vamos combiná-las, porque eles têm designs complementares e essa é a mecânica do sistema Synchron. Sendo assim, nós temos uma peça enorme, inteiramente de metal, o dobro do peso para um Beyblade comum, e aqui nós temos o Saramanda Ifrit. De acordo com o combo sugerido pela embalagem, pegamos o eixo de rotação do Saramanda. Eu vou aproveitar e pegar aqui o Metal Stone Face do próprio Saramanda também, e a ponta Circle Flat. Temos aqui, portanto, um combo do sistema Synchron. Ele é o dobro de peso de um Beyblade comum, como eu disse, porque ele tem duas Chrome Wheels juntas em uma única Beyblade, fazendo com que ele seja muito mais pesado, muito mais poderoso, e também faz com que balance muito mais a arena. É um Beyblade muito interessante e um sistema sensacional, tanto como sistema super forte para você colocar em batalha, como também uma ótima ideia de roteiro para o anime, para que os personagens criem laços e possam fazer essas combinações e mostrar como o sistema funciona na versão animada. Explicado brevemente o sistema Synchron e também mostradas as peças e feita a análise do nosso Samurai Ifrit, eu acho que é justo colocar ele na arena para ver como ele se sai contra alguns outros oponentes. Esse daqui é um sistema que definitivamente eu amo muito e foi muito inovador, e é por isso que eu acho tão interessante fazermos algumas batalhas e relembrarmos o período final de Metal Fight Beyblade. Aqui nós tínhamos um novo protagonista, uma nova temática para Beyblade de modo geral e também um sistema muito poderoso. Então vamos ver como ele se sai em arena. Então, primeiramente, uma batalha entre rivais. Temos aqui Samurai Ifrit contra Shinobi Saramanda. Uou, olha o Circle Flat funcionando perfeitamente, fazendo a arena balançar.
e tirando completamente o padrão de movimento do Shinobi Saramanda. Uau! Esse é o potencial de ataque do Samurai Ifrit, muito bom. O próximo oponente é o Guardian Revisor. Caramba! Mesmo sendo um tipo de defesa, o Guardian Revisor não aguentou. Uou! Olha o Circle Flat funcionando de novo, balançando a arena e mandando o oponente pra fora com vontade, hein? Gostei de ver. O próximo oponente é o Archer Griff. Uhul! Olha esses impactos, mano. Da hora. Olha o Circle Flat, hein? Uou! Aí não teve jeito, cara. Archer Griff desestabilizou totalmente o padrão de giro ali do nosso Samurai Ifrit. Bandit Goren agora. Uou! Isso que o Goren é um tipo de defesa poderoso, hein? Olha o Circle Flat! Mas não foi dessa vez, que defesa do Golem! Dark Knight Dragon agora. Linda investida do Ifrit! Uou! Olha esses impactos! Berserker Begirados é o próximo. Uau, que investida poderosa, mas não o suficiente. Begirados vence. Samurai Ifrit se recupera ali, não sei como, e desequilibra totalmente o Begirados. Lindo round. Para finalizar, Bandit Gamble. Caraca, Ifrit! Balançando a arena, muito bom. Aproveite enquanto seus adesivos ainda estão novos, hein? Bom, esse daqui é o Samurai Ifrit e esse daqui é o sistema 0G, pra quem não conhecia. É um sistema muito interessante, com batalhas muito rápidas, dá pra ver claramente que os impactos são muito mais fortes, muito mais eficientes, e aqui trazendo de volta a essência do Beyblade, com aqueles impactos super fortes que jogam os oponentes pra muito longe, com a inovação de trazer uma arena que se movimenta também, fazendo parte constante do jogo. A sua estratégia é toda dependente do seu lançamento e do combo que você está utilizando em relação à arena. Samurai Ifrit é muito forte, como deu pra ver, mas ao mesmo tempo ele é super difícil de controlar na arena. É preciso que você tenha um treinamentinho antes para que você aprenda a lançar o Circle Flat direitinho sem que ele saia da arena o tempo todo. É bem difícil fazer esse treinamento aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo, não esquece de deixar um gostei e até a próxima!